para você que nos acompanha em mais um episódio do Abstract. E hoje nós recebemos aqui no podcast a psicóloga Cláudia Gerber Andrade, que vem falar com a gente um assunto super atual, que é a inteligência emocional ligada à inteligência artificial. Cláudia, primeiramente, obrigada por aceitar o convite e vir aqui falar conosco. E, primeiramente, eu quero te pedir para se apresentar e contar um pouquinho para a gente da tua trajetória. Oi, Rafa, é um prazer estar aqui com vocês. É um prazer duplo por ser egressa da Unidave, né? Então é muito bom fazer essa conexão. Como eu comentei, eu sou formada em psicologia aqui pela Unidave. Hoje eu atuo como Head de Educação Corporativa na Promais Gestão também. Então, eu venho desse universo organizacional e também do universo humano, que é a psicologia. Hoje também atuo como psicóloga clínica, então todas as minhas formações, tanto de pós-graduação quanto de cursos, vêm tentando fazer essa conexão entre saúde mental, entre saúde emocional e também como a gente pode lidar com isso no dia a dia. E quando surgiu esse teu interesse, sobre inteligência emocional? Já foi durante a graduação? Foi durante a graduação, muito por incentivo, assim, dos nossos professores, assim. Mas quando eu saí da universidade e pude estar mais perto, ter mais vivências dentro do ambiente organizacional e dessa conexão com as pessoas, cada vez mais eu percebia que quando a gente está nesse mundo da tecnologia, de ter WhatsApp, ter acesso à informação, ter redes sociais com muita frequência, a gente deixa cada vez menos espaço para sentir e perceber as nossas emoções. Então, esse tema começou a me despertar cada vez mais interesse e, começando do básico, né, além dos artigos científicos, eu fui muito pesquisar o que se estava falando sobre isso nas redes sociais, o que os psicólogos traziam. Então, o tema surgiu esse interesse dali e cada vez mais aprofundando. Hoje, inclusive, eu estou fazendo uma formação que é uma especialização em inteligência emocional no tema, assim, que é para agregar ainda mais no currículo e conhecimento. E a partir dessa tua vivência aí na clínica, observando ali os casos, você fez essa conexão e surgiu esse interesse em relacionar a inteligência emocional com inteligência artificial. Uhum. Como é que hoje... A gente já ouve falar até um certo tempo sobre inteligência emocional, mas agora acho que a sua abordagem é nova nesse aspecto de relacionar com as inteligências artificiais, que estão cada vez mais no nosso dia a dia. E, Cláudia, como é que elas interferem na nossa saúde mental e como é que a gente consegue gerir as nossas emoções aí, com tanta inteligência, com tanta tecnologia nos rodeando? Pergunta complexa. Vamos lá, então. Até essa brincadeira de relacionar inteligência emocional com inteligência artificial vem muito da sigla, né? IE e IA. Então, quando a gente olha para esses dois universos, a inteligência artificial vem com o objetivo de ensinar a máquina a fazer coisas que os seres humanos fazem. Então, a gente tem hoje, por exemplo, o ChatGPT, que ele está sendo ensinado a pensar mais ou menos como um ser humano, na verdade, com muito mais velocidade do que um ser humano. E aí, quando a gente olha para a gente, o ser humano ainda é analógico. A gente ainda vem de uma estrutura física que não é preparada para tanta velocidade. E aí, quando a gente coloca isso em xeque, as duas coisas uma do lado da outra, a dificuldade de conversar do ser humano analógico com o digital geram emoções muito complexas. A gente fica com ansiedade de ter muito acesso à tecnologia. No meio organizacional se fala muito da substituição de empregos pelas máquinas, e é um processo que vem acontecendo historicamente, mas agora com muito mais facilidade e aceleração também, né? Mas tudo isso está super conectado, principalmente no quesito dar espaço, no quesito tempo e de entender que a gente não deve lutar contra a inteligência artificial, porque ela veio
para ajudar a gente a ter mais tempo, a ter mais qualidade de vida, a ter mais espaço na nossa agenda para fazer as atividades que são importantes para a nossa saúde. Então, por exemplo, o ChatGPT. Antes, a gente ficava... Em muitos empregos, a gente ficava durante muito tempo fazendo grandes resumos, e isso consumia muito da nossa energia. Às vezes, um tempo que, se eu souber usar com inteligência, mais uma vez, eu posso dedicar para estar com a minha família, para estar com os meus filhos, para fazer uma atividade física. Então, é nessa combinação que a gente precisa ter conhecimento das coisas, ter consciência de que não vai ser uma substituição. A gente pode ser amigo da inteligência artificial ao invés de sentir medo dela, né? E de ficar ansioso por ela. E você está ligada, né, a essa questão organizacional, e como psicóloga também, quais são as dicas, né? Quais são as orientações quando você vai falar com líderes, né, com gestores, por exemplo, como fazer essa gestão, né, de pessoas que estão vendo, né, as inteligências, as tecnologias chegarem, né, no seu ambiente de trabalho, como elas fazem para lidar com as pessoas, né, e com a inserção dessas tecnologias? Então, quando a gente vai para o ambiente organizacional, é ainda mais desafiador, porque tem o fator geracional também, né? A gente hoje está em uma época em que convivem até 5 gerações diferentes dentro da mesma empresa. E um pessoal que vem de uma geração Z, por exemplo, que são os mais novos, ali dos anos 2000, já são pessoas mais adaptadas à tecnologia e, às vezes, mais dependentes delas. E os gestores, principalmente na nossa região, que é de empresas robustas, né, indústrias robustas, muitas vezes vêm de uma era em que não eram acostumados a ter a tecnologia. Então, eu vejo que hoje a liderança, muitas vezes, é uma tradutora das coisas, tradutora do líder, do gestor, do dono do negócio que está ali meio receoso ainda com a tecnologia, e lidera as pessoas que são mais novas da geração Z, que estão super adeptas e super ansiosas para ver os benefícios da tecnologia no seu dia a dia. Então, a liderança precisa ter muito essa consciência de que, muitas vezes, ele vai precisar traduzir para o outro, assim, né? E nesse meio, também é importante que esse líder compreenda aonde que está o medo dele de fazer com que a tecnologia faça parte do seu dia a dia, para que ele consiga fazer essa gestão emocional também. Antes de fazer a gestão de pessoas, ele precisa conhecer as próprias emoções, conhecer ele mesmo, para saber como que ele vai fazer essa tradução, assim. E nós estamos aqui, né, dentro de uma universidade. No ambiente educacional, a gente vê que também há esse choque de gerações convivendo no mesmo ambiente. Nós temos, né, entrando em sala de aula, muitos jovens, né, gerações que se adequam rapidamente às tecnologias. Então, acho que nesse ambiente também é bacana que haja muito diálogo e um aprendizado mútuo, né, entre professores, entre alunos, porque todos podem aprender uns com os outros. Uhum, exatamente. Querendo ou não, a universidade se assemelha muito ao ambiente de uma organização quando está na relação ali sala de aula, né? E, às vezes, os professores, eles servem até como espelho para os alunos de como eles serão enquanto profissionais. E aí, nesse ser espelho, o que eu vejo acontecendo, assim, muito de um olhar da organização, é que quando o professor ele tem uma resistência, o aluno ele reage de uma forma que ou ele vai respeitar esse professor ou ele vai simplesmente, às vezes, fazer a presença da sala de aula.
E vai utilizar dessa tecnologia para efetivamente ajudá-lo no processo de estudos. Então, quando a gente vê que a universidade promove essa conexão entre o uso da tecnologia, essa conexão entre a importância de buscar as fontes que foram pesquisadas, as fontes que foram validadas, que é todo esse trabalho que vem da universidade também, é o melhor dos dois mundos. Mas, claro, um trabalhando em conjunto com o outro. E, inclusive, essas tecnologias vêm para ajudar também para que essa conexão aconteça, né? E acredito que seja uma reflexão, né, também que você deva trazer nas suas palestras, de que nós estamos cada vez mais falando em inteligências artificiais, em tecnologias, e às vezes ficamos afoitos por aprender, né, por se adaptar, mas não podemos esquecer a inteligência emocional, as habilidades relacionais, porque isso ainda continua sendo importante em qualquer relação social. Exatamente. E é uma coisa conectada à outra, assim. Se eu me sinto ansioso, se eu fico com medo, tudo isso vem desse corpo que nos pertence, desse viés da inteligência emocional. Então, todas as nossas memórias, toda a nossa capacidade de aprendizagem, ela está conectada com as nossas emoções. É ali que a gente vai gostar ou não gostar de um aprendizado que a gente recebeu. Porque acontece muito assim da gente fazer conexões com base nas nossas lembranças lá da infância, às vezes, dos nossos primeiros professores, e lá na universidade, né, aqui na universidade, no caso, a gente vivencia isso também, né? Então, a inteligência emocional, ela serve, inclusive, para a gente fazer essa conexão da nossa capacidade de aprendizagem, daquilo que a gente vai memorizar ou não memorizar. E como você daria orientações ou dicas assim mais gerais para a gente cuidar da nossa saúde mental, da nossa inteligência emocional nesse mundo acelerado, dia a dia corrido? Como é que a gente pode se avaliar e se perceber, de repente, perceber que está precisando de uma ajuda até profissional? Então, eu acho que cada caso é um caso, né? Mas a principal dica é estar consciente. Estar consciente de que a tecnologia não vai substituir os seres humanos de uma hora para outra. E também tirar tempo para dar aquela respirada funda e se perceber, poxa, como que eu me sinto quando eu estou falando sobre as tecnologias? Quais são as percepções que eu tenho? Como que o meu corpo reage quando eu fico muito tempo no Instagram? Será que fazer as provocações no sentido de será que eu estou tendo tempo de qualidade para viver a minha vida? Ou eu fico ali, ou o meu contador de horas das redes sociais, ele está com 10 horas de redes sociais? Querendo ou não, a tecnologia também nos tira tempo. E às vezes esse tempo é justamente o tempo de qualidade que a gente precisa para fazer nossa gestão emocional, para estar presente com a nossa família, e isso diz muito sobre a nossa saúde. Todos nós somos integrados, então a gente precisa de tempo, a gente precisa de exercício físico, a gente precisa tomar água, a gente precisa da luz do sol, além da luz ali da tela do celular, e são N estudos que mostram cada vez mais essa importância, né? Cláudia, já encerrando aqui o nosso bate-papo, por vezes nós encontramos dois grupos aí quando nós falamos em tecnologia. Aqueles que são totalmente contra e até ficam aí alimentando um saudosismo, né? Tempos bons em que não existia celular, isso ou aquilo. E o outro grupo, né, que por vezes pode achar que a tecnologia vai resolver tudo ou vai substituir os seres humanos em todos os aspectos. Acredito pela tua fala aí que a solução seja encontrar um equilíbrio, né? E entender que ela pode trazer malefícios para as nossas vidas, mas também que a tecnologia
ela pode ser benéfica em muitos aspectos, como você mencionou. Ela pode nos tirar o tempo, se nós não nos controlarmos, mas também pode nos dar mais tempo, né, para lazer, para bem-estar. É isso? Então, a dica aí, a reflexão final é essa, tentar buscar um equilíbrio. Exatamente, buscar um equilíbrio e quem tiver a oportunidade, dá uma checadinha ali no tempo que a gente passa nas redes sociais, que quando a gente vê de minutos em minutos isso se transforma em horas e são horas que a gente poderia estar vivenciando de uma forma diferente. Cláudia, muito obrigada por tua participação aqui no Abstract. Para você que nos acompanha, esta edição e todas as demais estão disponíveis no nosso canal do YouTube, o Universo Unidaf. Até o próximo!